Amigos telespectadores, estamos iniciando mais uma edição do TV Saúde Rondônia pela Rede TV. Nessa edição, o nosso entrevistado, já conhecido de todos, Dr. Álvaro Galvão, que vai discorrer sobre doença arterial obstrutiva periférica, da OP, né, doutor? Médico pela Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Especialista em cirurgia vascular pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Titular do Day Hospital Center Clínica. Doutor Álvaro, eu peço licença antes do senhor fazer as suas considerações iniciais para chamar o nosso intervalo comercial. Serviços de cirurgia geral e gastroenterologia agora tem endereço certo. Na Center Clínica, você encontra um dos melhores tratamentos de gastro de toda a região. Especialista em endoscopia digestiva, gastroenterologia e cirurgia geral. O Dr. Olavo Raimundo está atendendo na Center Clínica com total tecnologia, necessária para o melhor atendimento que você merece. Center Clínica, uma clínica tão completa que tem até hospital próprio. Pernas bonitas são fundamentais. E para isso, as mãos experientes e a tecnologia de ponta são primordiais para um tratamento de qualidade. Essas tecnologias permitem que os resultados sejam alcançados com maior assertividade, utilizando equipamento com realidade aumentada para ajudar no tratamento. Todos os tratamentos são minimamente invasivos, assim como os tratamentos com pequenas injeções da espuminha ou glicose. Além desses, também realizamos o tratamento com laser, uma grande arma no tratamento das varizes e vasinhos. Tratamento de varizes com o Dr. Álvaro Galvão, na Center Clínica. Day Hospital, pronto para lhe receber com toda a qualidade que você merece. Quartos, suítes com todo conforto para nossos pacientes. Estamos prontos com equipamentos de qualidade, estrutura de recuperação semi-intensiva completa e um centro cirúrgico preparado com profissionais capacitados. Nós pensamos sempre em você em todos os detalhes. Day Hospital, Rua Mato Grosso, 1642, bairro Casa Preta. Se sua saúde precisar de cuidados, corre para as farmácias Santa Rita e encontre o atendimento e os preços que você procura. Fraldas Estrelinha Super Jumbo 26,90. Absorvente Sempre Livre 16 unidades 5,79. Sabonete íntimo Dermafeme com 2 frascos 11,99. Protetor solar Neutrogena 62,90. Leite Ninho 400 gramas 10,90. E mais, perfumaria e cosméticos com preços inacreditáveis. Os amigos encontrar aqui, vem logo pro Jeddah. Nossa casa é sua casa, nosso jeito é do seu jeito. Entre e fique à vontade. Jeddah, aqui é o seu lugar. Novo Jeddah, nossa casa, sua casa. Festival do Bebê Kátia Modas. Precinhos bem baixinhos pro seu bebê ficar ainda mais lindinho. Body regata em manga curta 10,90. Conjunto neném 10,90. Regata neném 4,90. Fralda Pint Board 16,90. Toda a sessão de recém-nascido com 20% de desconto à vista ou 10% a prazo em até 3 vezes. Restante do estoque em até 6 vezes. As mais lindas roupinhas pro seu bebê na Kátia Modas tem. Avenida Brasil entre T5 e T6. É importante esclarecer e levar essa informação ao nosso público. Primeiro, eu estou afônico, né? Uma infecçãozinha, uma inflamação pulmonar, então desculpem às vezes a minha voz. Mas eu queria dizer de antemão aos nossos telespectadores da possibilidade de retransmissão do TV Saúde Rondônia para todo o estado, compreendendo 20 emissoras estrategicamente localizadas no nosso mapa.
O seu informativo em saúde, o TV Saúde, agradece à direção da Rede TV, cuja proposta de retransmissão para todo o Estado nos deixa a sensação de cumprir com os nossos objetivos sociais desse nosso já consagrado programa informativo. E com essa informação, é com prazer que eu recebo aqui o Dr. Álvaro Galvão, né, que também está sabendo em primeira mão, e que o senhor então faça suas considerações iniciais e cumprimente o seu público-alvo já cativo. Bom dia a todos, é um prazer mais uma vez estar presente aqui junto ao Sr. Ricardo aqui no TV Saúde, e é com grata satisfação que a gente leva essas informações ao público, principalmente agora que existe a possibilidade de estarmos levando mais informação ao público de todo o estado de Rondônia. O caráter desse programa, Sr. Ricardo, ele tem que ser elencado e é laureado ao senhor ter começado essa atividade aqui dentro do estado por conta de que há uma carência de informação no sentido de programas de saúde. E se houver essa real possibilidade da transmissão do programa em todo o estado de Rondônia, quem ganha verdadeiramente é o público. Como o programa tem um caráter informativo, não é só um programa de propaganda, não é um programa de promoção pessoal, promoção de empresas, o caráter informativo vai trazer, sem sombra de dúvida, benefícios para as pessoas que estão ouvindo. Hoje nós vamos discorrer sobre um assunto que é bastante comum dentro da população, mas que é pouco divulgado porque é pouco conhecido, né? Eu, como cirurgião vascular, muitas vezes me pergunto o que o cirurgião vascular trata. O cirurgião vascular trata de todas as doenças circulatórias do corpo. Nós temos sangue circulando pelos vasos em todo o corpo. Então, o cirurgião vascular tem abordagem em todo o organismo. Desta forma, as doenças que afetam o sistema circulatório, que estão espalhadas por todo o corpo e segmentadas a algumas regiões, são especificamente tratadas pelo cirurgião vascular. E é essa a nossa missão, estarmos trazendo informação de caráter de conhecimento científico, mas de conhecimento acessível. A nossa linguagem aqui é uma linguagem que transmite capacidade do público que está em casa entender qual o sentido dessa informação, qual o objetivo dessa informação e aonde a gente quer chegar, que é melhorar a qualidade de vida e principalmente prevenir problemas maiores. E me parece que dentro desse tema, o senhor participou de algum evento do qual o senhor foi mediador da mesa. O senhor pode falar um minutinho sobre isso? Claro, nós tivemos a grata satisfação de sermos convidados para participar de uma mesa redonda que aconteceu no 42º Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular. É um congresso de renome mundial, com palestrantes internacionais, e eu mesmo aqui de Rondônia tive a oportunidade de ser convidado. Isso para a gente é um reconhecimento do trabalho, um reconhecimento de participação dentro da comunidade científica, em que essa doença ela foi abordada em várias outras mesas, mas nessa mesa que eu tive a oportunidade de mediar, que eu fiz todos os comentários, os questionários sobre a evolução científica junto aos professores, aos autores de livros e pessoas que são pesquisadores científicos, nos deu a oportunidade de mais uma vez estarmos levando o nome de Rondônia, mas antes de tudo, participar do conhecimento científico de forma atualizada de tudo que está conhecendo. E essa doença, que é doença arterial obstrutiva periférica, em palavras mais simples, são uma patologia, são uma condição em que existe uma obstrução paulatina, vagarosa, lenta, mas gradual, de obstruir os vasos arteriais periféricos, que são os vasos que levam o sangue para o organismo. Então, esse processo degenerativo de levar à obstrução dos vasos vai, consequentemente, diminuir o aporte sanguíneo nos membros inferiores, nos membros superiores ou até mesmo nos órgãos internos. E essa doença é uma doença muito comum. Ela atinge de 10% a 15% da população acima de 50 anos. As fotos. E aqui a gente vê nas fotos
há uma queixa bem clara, que é a primeira queixa que os pacientes apresentam, que é a dor na panturrilha quando se está caminhando. Essa dor que acontece na panturrilha ao desenvolver uma caminhada acima de 50 metros, 100 metros ou 200 metros, relata que existe um baixo aporte de sangue, porque os vasos responsáveis por carrear o sangue para esta região estão obstruídos ou parcialmente obstruídos. A gente chama de estenose. Ali nós vemos o exemplo de uma situação em que está sendo tratado uma estenose ocasionada. Normalmente a gente chama que tem placas de gordura, mas o nome correto são as placas de ateroma, que são, na verdade, um processo inflamatório que existe na parede interna do vaso, que se desenvolve de forma lenta, progressiva e provocada por algumas situações especiais. O sintoma principal, inicial, é a dor quando se caminha. Isso chama-se claudicação intermitente. Mas existem também formigamentos, que pode acontecer, peso nas pernas, frialdade, que é sentir os membros mais frios, e a ausência de pulsos periféricos. O sangue não pulsa com a mesma força, porque o vaso que leva o sangue está obstruído ou semi-obstruído. Perfeito. Doutor Galvão, eu peço ao nosso diretor que coloque a vinheta do nosso primeiro bloco, que é Doutor Responde, embora o senhor já tenha feito uma alusão completa quase sobre essa patologia. As causas da população. Bora lá. Doutor Galvão, iniciando então o bloco Doutor Responde, teoricamente iniciando, qual a população afetada por essa doença? Muito bem, senhor Ricardo. Essa pergunta ela é muito importante porque assim a gente vai focar no público que está com características e com condições de desenvolver essa patologia. Esse é um desenvolvimento degenerativo do organismo, ou seja, todos nós somos candidatos. Assim como a nossa pele envelhece, a nossa pele cria rugas, o nosso cabelo fica branco, nossos ossos ficam fracos, os nossos vasos sofrem um envelhecimento. E ao longo do tempo, nós vamos passando por processos inflamatórios nos vasos, que podem ser provocados mais ou menos por algumas situações que nós vamos comentar. E essa inflamação vai ocasionando a agregação de elementos do sangue dentro da parede do vaso, que são os macrófagos, e esses elementos figurados do sangue vão captando a gordura que existe no sangue e essa gordura vai encharcando a parede interna do vaso com células gordurosas. Essas células gordurosas vão então empurrando a parede interna do vaso para fechar, até que vai começando a diminuir o aporte de sangue, diminuindo, chega a uma situação em que existe a estenose, que é a redução do fluxo, a parte abaixo do vaso fica com menos sangue, aquele órgão menor nutrido passa a sofrer um processo isquêmico. No caso do músculo, acontece uma situação de isquemia. Ali no exemplo mostra as plaquinhas de gordura que estão aparecendo, mas que são tratadas em algumas situações. Nem todas as situações são tratáveis. Agora, o que leva ao desenvolvimento dessas placas de gordura é que a gente tem que entender. Existem vários componentes. A população acima de 50 anos, como eu falei, chega até 15%. E ela vai piorando com a idade. Então, se nós pegarmos uma população acima de 70 anos, nós vamos ter 50% da população com essa doença. Só que a manifestação clínica da dor, do sofrimento, ela vai acontecer aos poucos. Por exemplo, se você mandar uma pessoa de 70 anos caminhar 500 metros, provavelmente metade dessa população consiga caminhar, a outra metade sinta dor no meio do caminho, porque ela já tem a doença arterial obstrutiva periférica, que é uma aterosclerose ocupando os vasos periféricos. Essa doença, então, ela tem uma condição genética, que é muito importante, que é uma predisposição para o desenvolvimento da doença arterial. E quando a gente desenvolve doença arterial nas pernas, nós temos artérias em todo o organismo. Existe uma correlação entre a doença arterial periférica, a doença arterial coronariana, dos vasos que irrigam o coração, a doença arterial das carótidas, que são os vasos que levam sangue para o cérebro. Então, é uma correlação porque nós somos todos irrigados por artérias. E existem fatores de riscos agregados na nossa vida, que é o caso do cigarro, o tabaco, que a gente pensa erroneamente, olha só, que ele vai prejudicar só o pulmão, é completamente equivocado.
ele prejudica o pulmão, com certeza, mas ele é muito mais lesivo às artérias do coração e do organismo como um todo do que só o pulmão. Porque o percentual de pessoas que são agredidas na parte pulmonar é muito menor do que o percentual de pessoas que é agredido nas artérias periféricas. Inclusive como cancerígeno, né? Como cancerígeno ao pulmão. As artérias periféricas como obstrutivo. O uso de alimentos que tenham gordura trans, gorduras insaturadas, e que tenham também alimentação inadequada, com excesso de carboidratos. Então, porque o carboidrato também vai se tornar gorduras, eu falei insaturadas, são as saturadas. Então, o que acontece? Nós temos fatores de riscos para o desenvolvimento, que é a alimentação inadequada, com excesso de gordura, e a gente fala, olha, a banha de porco é melhor que o óleo. Não é bem verdade. A banha de porco, apesar de ter uma característica de sabor e se usada em pequena quantidade, realmente ela não vai fazer mal. Agora, se usada em demasia, carne gorda, e se nós usarmos alimentos ricos em gorduras, principalmente alimentos pré-fabricados, como salsichas, embutidos, nuggets, o que nós chamamos de junk food, que são o que vem nessas redes de restaurantes, como McDonald's, Subways e outros restaurantes que trazem alimentos condimentados, ricos em gorduras, eles vão trazer maior prejuízo. Por isso que uma alimentação mais natural, equilibrada, orientada por nutricionista pode trazer condições melhores. E também o exercício físico. Nós vamos falar lá adiante qual o tipo de exercício melhor. Mas quando o senhor falou qual a população, todos somos de risco. Os homens têm um pouco mais de risco que as mulheres. Os fumantes têm muitas vezes mais riscos. Só para o senhor ter uma ideia, quando a gente fala assim da doença do diabetes inserida como provocante da doença arterial obstrutiva periférica, os diabéticos têm 40 vezes mais chances de sofrer alguma amputação do que o indivíduo não diabético. Isso é muitas vezes, não é 2 vezes, não é 3 vezes, são 40 vezes. Por quê? Porque a doença do diabetes, quando não controlada, ela causa inflamação direta na parede dos vasos. E essa inflamação direta no endotélio, que é a parede que recobre os vasos, ela é tão intensa e tão rápida que ela vai agredir de forma muito grande e vai fazer pessoas que às vezes têm 55 anos já foram submetidas a amputações. É muito grave. O diabetes, só abrindo parênteses, ele vai agredir sem pedir licença. Por isso, quem tem diabetes, familiar com diabetes, faça a sua prevenção, siga uma correta orientação médica, uma correta dieta e tente colocar a sua glicemia entre 100 a 130 miligramas de decilitro para poder ter menor agressão. Elas vão atingir os olhos, o rim e a circulação. Os olhos na retina, o rim com a nefropatia diabética e a circulação através da vasculopatia, que é a doença arterial periférica, e também a microangiopatia, que é lesar os pequenos vasos. Só um parêntese para falar sobre o diabetes, sim, claro, que é o fator agressor também. Né? A hipertensão é um outro fator agressor, porque com o aumento da pressão arterial hidrostática dentro do vaso, vai se chocar muito mais as partículas de cálcio, as partículas de gordura dentro da parede vão ser absorvidas e esse vaso vai ser mais agredido. Então ele vai ter mais aterosclerose. A aterosclerose é uma patologia que foi muito estudada, mas é uma patologia de origem inflamatória. Nós somos seres inflamados, desde que nós nascemos. Por isso que se fala muito nos radicais livres, que são desinflamantes, são elementos que nos inflamam menos. Doutor Galvão, só para ficar um pouco mais elucidativo, o que se caracteriza como, dentro da parte de circulação, o que é periférico e o que não é periférico? Certo. A gente considera central o que é no coração. O coração é o centro, né? E a gente trabalha o cérebro também como uma patologia central, o que está dentro do cérebro. Então, o que é periférico são as lesões que acontecem nas carótidas, nas subclávias, nos vasos dos braços, nos vasos abdominais é considerado periférico, nos vasos das pernas é considerado periférico. Todos os órgãos são irrigados por vasos
periféricos. Importante ficar bem informado isso. Sim. E como se identifica e como se faz o diagnóstico, tanto clínico quanto os exames disponíveis para essa patologia? Fundamental pergunta. Olha lá nas imagens, a gente vê a placa de ateroma mostrando ali como é a obstrução, e ali é uma placa justamente que leva a alimentação de sangue para o cérebro, que é a carótida. Se ali nós tivermos essa obstrução, a carótida ainda tem o risco de formar pequenos grumos ou coágulos que vão para o cérebro e ocasionam o AVC. Veja só, quando o senhor me pergunta sobre quanto aos exames disponíveis e quanto... Primeiro o diagnóstico clínico, exatamente, sobre o diagnóstico. Ele é feito por um clínico no posto de saúde, por um clínico de avaliação, quando se faz as perguntas a respeito do cigarro, quando se faz as perguntas a respeito dos hábitos de vida, sobre a história familiar, sobre se alguém na família tem essa patologia, sobre a hipertensão, a gente já começa a direcionar a ideia de ter alguma doença arterial. É examinado os pulsos e a pergunta clássica, se tem dor ao caminhar. Essa é a principal pergunta que se faz. Bom, identificado esse primeiro passo, se existe alguma lesão, a gente parte para um exame clínico que é palpar todos os pulsos da pessoa. Por isso que é necessário que se faça uma investigação. E depois se faz o ultrassom Doppler, que é um exame não invasivo, é um exame que permite esta condição de identificar se existe uma redução do fluxo, se existe uma placa de ateroma dentro do vaso, através do ultrassom. É feito na carótida, é feito nos membros inferiores, a palpação dos pulsos. E eu até comentei com o senhor que eu, por uma decisão pessoal, tenho no meu consultório e incluo em todas as minhas consultas. Além da palpação de pulsos, eu incluo a investigação do Doppler. Por quê? Se o paciente chega para mim com uma queixa, é importante que ele já saia com o diagnóstico o mais formatado possível. Uma vez que nós aqui dentro de Paraná atendemos uma população que não é só daqui. Então é muito complicado você pedir um exame para o paciente ir embora e voltar novamente para fazer o segundo exame no segundo tempo. O paciente pode ser de Costa Marques, de Cabixi, de Colorado, Cerejeiras. No fim acaba sendo uma via sacra, né? Acaba sendo. E aí você tem que encaixar esse paciente e sabe lá se a dor não é urgente. Então eu já em todas as consultas eu incluo o ultrassom, onde eu investigo se existe essa lesão. Então faz parte do diagnóstico. Uma vez estabelecido o diagnóstico, aí se começa então o tratamento, né? Mas o diagnóstico inicial é feito através do ultrassom. Em identificando-se uma lesão agressiva, mais grave, se parte para um segundo exame, que é a arteriografia, que é considerada padrão ouro no tratamento, na investigação. A arteriografia é feita através de um exame com cateterismo, onde se coloca um catéter na região em que esse vaso irriga, se libera o contraste e se filma a passagem desse contraste para nós sabermos aonde o sangue está indo e se o sangue está chegando no órgão-alvo. Que já é um pouco mais invasivo. Minimamente invasivo a gente chama, porque até nessa arteriografia, se a gente identificar que existe um ponto único, nós podemos abordar. Ali, por exemplo, tem aquele ponto de placa de ateroma. Nas anteriores, se correr as próximas imagens, talvez a gente possa ver, aí já identificou-se que existe uma lesão num pé isquêmico, já está roxo o pé, é um pé cianótico, que é a cor azul, né? Passa a próxima imagem, que eu acho que vai mostrar ali um pezinho que já sofreu o processo de necrose. Imagem à frente, por favor. A caminhada, que é a forma de prevenção. Vê para mim a próxima imagem. Ali, ó, nós temos a placa que vai se desenvolvendo aos poucos. Mais uma imagem, por gentileza. Acho que tinha uma imagem que aparecia um estente sendo aberto ali, ó. Ali já é a possibilidade de, no próprio cateterismo, entrar-se com a desobstrução, fazendo-se a abertura dessa lesão através de um estente, que é como se fosse uma mola, e permite que haja uma expansão da luz interna do vaso, permitindo a passagem do sangue. Então, isso já é feito, às vezes, no próprio cateterismo. Doutor Galvão, qual a prevalência da doença considerando faixa etária, sexo e o percentual de incidência? Então, acima de 50 anos chega a 15%. Acima de 70 anos pode chegar até 50% da população. Os homens são levemente mais afetados que as mulheres,
né? Os homens fumam mais que as mulheres, os homens têm mais hipertensão que as mulheres, os homens comem mais erroneamente que as mulheres e os homens se cuidam menos que as mulheres. Estou falando mal aí do nosso grupo. Não, com aproveita certeza, o mês de novembro aí para fazer seu exame de próstata, né? Tá na hora, acima de 45 anos, vai ao urologista. Mas a prevalência é para os homens. Perfeito. Eu peço licença para chamar novamente o nosso intervalo comercial. Serviços de cirurgia geral e gastroenterologia agora tem endereço certo. Na Center Clínica, você encontra um dos melhores tratamentos de gastro de toda a região. Especialista em endoscopia digestiva, gastroenterologia e cirurgia geral, o Dr. Olavo Raimundo está atendendo na Center Clínica com total tecnologia necessária para o melhor atendimento que você merece. Center Clínica, uma clínica tão completa que tem até hospital próprio. Pernas bonitas são fundamentais. E para isso, as mãos experientes e a tecnologia de ponta são primordiais para um tratamento de qualidade. Essas tecnologias permitem que os resultados sejam alcançados com maior assertividade, utilizando equipamento com realidade aumentada para ajudar no tratamento. Todos os tratamentos são minimamente invasivos, assim como os tratamentos com pequenas injeções da espuminha ou glicose. Além desses, também realizamos o tratamento com laser, uma grande arma no tratamento das varizes e vasinhos. Tratamento de varizes com o Dr. Álvaro Galvão, na Center Clínica. Day Hospital, pronto para lhe receber com toda a qualidade que você merece. Quartos, suítes com todo conforto para nossos pacientes. Estamos prontos com equipamentos de qualidade, estrutura de recuperação semi-intensiva completa e um centro cirúrgico preparado com profissionais capacitados. Nós pensamos sempre em você em todos os detalhes. Day Hospital, Rua Mato Grosso, 1642, bairro Casa Preta. Se sua saúde precisar de cuidados, corre para as farmácias Santa Rita e encontre o atendimento e os preços que você procura. Fraldas Estrelinha Super Jumbo 26,90. Absorvente Sempre Livre 16 unidades 5,79. Sabonete íntimo Dermafeme com 2 frascos 11,99. Protetor solar Neutrogena 62,90. Leite Ninho 400 gramas 10,90. E mais, perfumaria e cosméticos com preços inacreditáveis. Os amigos encontrar aqui, vem logo projetar. Nossa casa é sua casa, nosso jeito é do seu jeito. Entre e fique à vontade, Jeddah, aqui é o seu lugar. Novo Jeddah, nossa casa, sua casa. Festival do Bebê Kátia Modas. Precinhos bem baixinhos pro seu bebê ficar ainda mais lindinho. Body regata em manga curta 10,90. Conjunto neném 10,90. Regata neném 4,90. Fralda pint board 16,90. Toda a seção de recém-nascido com 20% de desconto à vista ou 10% a prazo em até 3 vezes. Restante do estoque em até 6 vezes. As mais lindas roupinhas pro seu bebê na Kátia Modas tem. Avenida Brasil entre T5 e T6. Doutor Galvão, eu peço licença para falar de 2 empresas daqui de Ji-Paraná e região. Uma é a Fábrica de Empregos. A Fábrica de Empregos é uma agência de empregos que as empresas são procuradas e elas então passam a solicitar através de um briefing, através de um perfil do funcionário que eles querem. E essa empresa então tem o seu banco de currículos, vai selecionar e vai mandar sem absolutamente nenhum custo para a empresa. E também o candidato não tem nenhum custo inicial, somente depois que ele estiver empregado e vai pagar uma taxa sobre o seu primeiro salário exclusivamente. E a segunda
é a RJ Consultores Associados. É uma empresa de consultoria empresarial com 30 anos de experiência, né? E atende pelo telefone 98100-6651. Dr. Álvaro Galvão, voltando à nossa entrevista, dentro do bloco tratamento, qual é a forma de se tratar ou as formas de se tratar essa patologia? Muito bem. Inclusive, essa foi a mesa redonda que eu presidi no 42º Congresso Brasileiro. E essas informações que a gente traz agora são informações importantes, porque é o que acontece no mundo. Existem algumas limitações entre o que está se pesquisando e o que está se liberado para fazer, né? Mas o primeiro passo na prática do tratamento, uma vez identificada a patologia, é a mudança de hábitos. Então, o indivíduo tem que mudar o processo alimentar, tem que parar de fumar. Realmente isso é obrigatório, porque senão você não consegue resultados satisfatórios. O cigarro é um grande malefício para a patologia da doença arterial. E a mudança de hábito alimentar, o controle da hipertensão arterial e as caminhadas. Quando eu falo caminhada, posso também estabelecer outros exercícios aeróbicos. Esses exercícios aeróbicos são aqueles que aumentam a frequência cardíaca e aumentam a frequência respiratória, para que haja um maior fluxo e velocidade da passagem do sangue, para que haja uma possibilidade de limpeza desses vasos. Há uma necessidade de se estabelecer um aumento da busca de sangue pelo músculo e pelos órgãos-alvos, e esses órgãos vão liberar substância para se criar circulação periférica, para se dilatar mais os vasos. E existem medicamentos vasodilatadores e também hemorreológicos, são medicamentos que aumentam o aporte de sangue nos órgãos-alvos, e esse é o primeiro tratamento. O tratamento clínico, felizmente, ele tem sido muito bem tolerado e nos ajudou muito porque hoje nós conseguimos reduzir a quantidade de cirurgias e de intervenções que são realmente grandes. As intervenções que se faz começam pelas intervenções menores, que são as intervenções através do cateterismo, em que existe a angioplastia, que é a dilatação desse vaso, através de um balão interno, que se faz uma dilatação do vaso, permitindo então a passagem do sangue. Quando se fala de angioplastia, o que surge de novo são as angioplastias que são feitas com balões farmacológicos, que existem elementos farmacológicos, que no caso seria o paclitaxel, é um fármaco presente dentro do balão, que ao liberar o balão, ele diminui o período de recoil, de refechamento dessa lesão, porque essa lesão que foi aberta, ela vai fechar novamente, com o passar do tempo. Em situações em que existe uma obstrução muito grande, hoje existem pequenos tubos que são como se fossem rotadores dentro do vaso que vão desobstruindo e absorvendo essa gordura que são essas placas. Então, ao retirar essas placas através do rotablator, que são o hot walk, são pequenos catéteres guias que são colocados dentro dos vasos e eles conseguem fazer a retirada dessa gordura. Isto abre o vaso, aí depois se coloca o balão farmacológico, se abre mais. Essa é a forma menos invasiva, para não se abrir o organismo, não se lesar, não se cortar. E depois existem as formas cirúrgicas. Aí nós temos, vamos passar para o outro bloco, que são as intervenções. São as intervenções cirúrgicas. A gente pode falar sobre como são essas intervenções cirúrgicas, que aí são um pouco mais agressivas, mais invasivas. Muito bem. E, doutor Galvão, quais são os prognósticos para essa doença, para essa patologia? As patologias que são diagnosticadas ainda cedo e que a gente consegue fazer uma curva desviando da evolução natural, que é a amputação final, são de bom prognóstico. Ou seja, uma vez que se descobre a doença cedo, se procura o tratamento cedo. Eu tive casos de pacientes que me procurou aos 75 anos com uma lesão tão grave que ele não conseguia caminhar 100 metros. Mas ele tinha que fazer a tarefa dele durante o dia. Então,
ele subia na moto, ia visitar toda a área de campo dele de moto, e aí ele chegava lá no final, visitava, voltava, ele disse, não tem problema, não caminho mais. Por isso mas o senhor não sentiu a necessidade de vir antes? Doeu, mas eu fico meio que sem graça de vir no médico. E o risco da amputação depois? Da doença piorando. Já chega numa lesão grave, às vezes acaba não tendo como resolver. Então, assim, uma vez que a gente entre no caminho da doença, o paciente sinta que existe a necessidade de abordar ela, parando de fumar, mudando o hábito alimentar, controlando a pressão arterial, usando medicamento, melhorando as caminhadas, ele vai ter uma mudança dessa doença. Ele pode ter um bom prognóstico e não passar por essa lesão. A gente consegue conservar muitos membros. Eu tenho cada vez amputado menos membros, praticamente esse é um número muito pequeno de amputações que a gente tem realizado, porque no passado, quando eu cheguei em Rondônia, eu trabalhei em Porto Velho, no Hospital João Paulo II, eu lembro exatamente que era assim, uma situação em que nós absorvíamos toda a população do interior do estado, porque não tinha cirurgião vascular no interior do estado. E os pacientes chegavam em situações graves, já com gangrena, e não tinha mais o que você fazer, uma vez que o tecido já está necrosado, gangrenado ou com infecção. Nada mais resta do que a amputação para correção dessa patologia e da dor do paciente, que é essas situações que aparecem ali no vídeo agora. Então, assim, numa situação como essa, você já tem o tecido afetado com infecção e aquilo que a gente vê é a ponta do iceberg. Provavelmente esse indivíduo já tem a lesão vascular em toda a perna abaixo do joelho. Então aquilo ali já morreu por falta de sangue. O resto do pé já está sofrendo. Se fizer uma cirurgia na altura do pé sem antes corrigir o fluxo do sangue, não vai cicatrizar, porque não tem sangue para levar oxigênio e nutrientes para cicatrização. Vai continuar o processo. Vai continuar. Então, o grande segredo é chegar cedo, antes da patologia. Aí o prognóstico é bom. Quando já chegou com a patologia instalada, com a doença agressiva, com gangrena, com dedo azul, os nossos resultados são parcos, são fracos. A gente dispõe de uma gama de cirurgias que podemos fazer, desde a abertura, liberação dos vasos, ponte com a safena, a gente tira a safena de uma perna, faz a inversão dela e coloca na outra perna, isso é uma ponte de safena, usando essa veia como forma de bypass para poder desviar uma obstrução e chegar então no fluxo periférico. E isso são cirurgias muito agressivas, mas mesmo assim são cirurgias de salvamento. A gente consegue atingir o índice de salvamento de 30%, 40%, até 50% às vezes, mas a gente perde 50% dos membros. Isso significa que a patologia é agressiva mesmo. O segredo chega antes. Sem dúvida. Doutor Galvão, nós vamos passar para o terceiro bloco, que é a intervenção, do qual o senhor já fez um preâmbulo muito bem feito, mas é um negócio que também interessa dentro do tratamento a parte de intervenção propriamente dita. Exato. Eu quero pedir ao nosso diretor que chame a vinheta do intervenção, por gentileza. Doutor Galvão, dentro do bloco intervenção, que o senhor também já discorreu, quais são os processos de intervenção para da OP, doença arterial obstrutiva periférica? A intervenção principal é a intervenção médica, né? É o médico chegar para o paciente e dizer, olha, o senhor está com uma alteração, ou a senhora está com uma alteração circulatória que merece uma investigação mais aprofundada. E isso começa lá na rede primária, onde o paciente é atendido pelo clínico que está avaliando situações comuns do indivíduo. A gente identificando, existe a necessidade da avaliação do cirurgião vascular. Por que o cirurgião vascular tem que intervir nessa consulta? Porque ele vai contribuir com um método especializado do diagnóstico, identificar se o fluxo de sangue está adequado ou não, porque não é só as lesões circulatórias que ocasionam formigamentos, existem outras lesões que podem ocasionar. Uma vez o cirurgião vascular intervindo, identificando uma lesão vascular, isso identificado primariamente pelo ultrassom, pelo exame clínico, e em segunda instância pelo exame de arteriografia, a gente consegue identificar a lesão e aí vamos para o tratamento. A segunda intervenção é a mudança de hábitos, é a medicação, é o vasodilatador, é o hemorreológico, o antiagregante plaquetário, para você
prevenir os problemas futuros. E o indivíduo tem que estar muito bem orientado. Quando eu bato nessa tecla, cigarro, 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 meus amigos, não há como você lutar com a doença se você continua com o inimigo junto com você. Então, assim, para a gente poder vencer, é o médico e o paciente juntos, trabalhando com a medicação, que são as armas que a gente dispõe para melhorar isso, mas tem que ter mudanças de hábitos. O cigarro acaba prejudicando, a obesidade, que é decorrente de uma alimentação inadequada, está prejudicando. Então, se não houver essa união, não se vence a doença. Só o médico contra a doença e o paciente rindo não vai resolver. Isso é muito sério, porque às vezes o paciente leva isso na brincadeira. É muito comum, sabe? E aí, uma vez que se identificou, vai-se para a intervenção da angioplastia, que é o primeiro recurso, porque é um recurso minimamente invasivo. Nós fazemos aqui, nós temos condições de fazer angioplastia. É um procedimento feito intra-hospitalar, precisa-se ter uma máquina que é a radioscopia através de um arco cirúrgico dentro do centro cirúrgico, para se poder fazer o diagnóstico, se abrir esse vaso, dilatar esse vaso e permitir o fluxo do sangue. Quanto tempo? Quando isso já está numa situação avançada, às vezes nós não conseguimos atravessar essa placa, essa obstrução, e nós precisamos fazer um desvio dessa obstrução. E aí existe então a cirurgia. A cirurgia de reconstrução de um fluxo através de uma ponte com a safena, se retira a safena de uma perna, se inverte ela e se coloca na outra perna que está obstruída, fazendo um desvio, uma ponte. Isso é cirurgia, é uma cirurgia longa, uma cirurgia delicada, é feita pelo cirurgião vascular, uma cirurgia que necessita usar lente lupa para poder se alcançar pontos microscópicos para se levar fluxo do sangue. Quando a situação já está chegando nos limites, ainda existe uma outra cirurgia de recurso, que é a simpatectomia, que é uma cirurgia que se corta um nervo para ele dilatar um pouco mais os vasos. É também uma cirurgia de exceção para situações especiais, para se corrigir, às vezes, pequenas úlceras isquêmicas. E quando isso não dá mais certo, vem a amputação. Felizmente, quando a gente fala amputação, a gente não quer a amputação. Mas a amputação, depois de realizada, ela é muito bem tolerada. A inclusão social permite que as pessoas amputadas voltem a exercer as mesmas atividades que elas exerciam anteriormente. Um indivíduo amputado, ele é pai, ele é filho, ele é coordenador de uma empresa, ele é um funcionário, ele não vai estar inválido. Hoje, até mesmo o próprio INSS não está considerando mais a aposentadoria para quem é amputado, porque o amputado ele pode ser inserido no contexto profissional. Uma pessoa sem uma perna não significa uma pessoa sem condições de seguir a sua vida. Existem um trabalho protético que é feito por algumas empresas, inclusive não querendo fazer propaganda, mas considerando algumas condições que existem, é de botar uma pessoa para correr com prótese, para trabalhar com prótese, para lutar capoeira. Eu tive num congresso em Salvador e nós tivemos um dia inteiro só sobre reabilitação de indivíduos amputados. E é fantástico a forma como a gente vê a maneira de se organizar o trabalho para quem se submete a uma amputação e reconstruir esse membro com uma prótese. É incrível. É fantástico a maneira como a gente consegue ver as pessoas dançando, inseridos no contexto, o avô que continua levando o filho na escola, continua dirigindo. Então, assim, a gente quer evitar a amputação, porque a gente quer sempre que a doença seja tratada de uma forma minimamente invasiva. Mas não pense que uma vez amputada a pessoa está fora do contexto social, ou ela morreu aos poucos. Não, ela pode continuar sendo quem ela é, desde que ela siga as orientações adequadas do profissional cirurgião vascular. Doutor Galvão, eu vou chamar novamente o nosso intervalo comercial para que nós possamos ir rapidamente para o bloco 4, que é prevenção, do qual o senhor já discorreu bastante. Serviços de cirurgia geral e gastroenterologia agora tem endereço certo. Na Center Clínica, você encontra um dos melhores tratamentos de gastro de toda a região.
Especialista em endoscopia digestiva, gastroenterologia e cirurgia geral, o Dr. Olavo Raimundo está atendendo na Center Clínica com total tecnologia, necessária para o melhor atendimento que você merece. Center Clínica, uma clínica tão completa que tem até hospital próprio. Pernas bonitas são fundamentais. E para isso, as mãos experientes e a tecnologia de ponta são primordiais para um tratamento de qualidade. Essas tecnologias permitem que os resultados sejam alcançados com maior assertividade, utilizando equipamento com realidade aumentada para ajudar no tratamento. Todos os tratamentos são minimamente invasivos, assim como os tratamentos com pequenas injeções da espuminha ou glicose. Além desses, também realizamos o tratamento com laser, uma grande arma no tratamento das varizes e vasinhos. Tratamento de varizes com o Dr. Álvaro Galvão, na Center Clínica. Day Hospital, pronto para lhe receber com toda a qualidade que você merece. Quartos, suítes com todo conforto para nossos pacientes. Estamos prontos com equipamentos de qualidade, estrutura de recuperação semi-intensiva completa e um centro cirúrgico preparado com profissionais capacitados. Nós pensamos sempre em você em todos os detalhes. Day Hospital, Rua Mato Grosso, 1642, bairro Casa Preta. Se sua saúde precisar de cuidados, corre para as farmácias Santa Rita e encontre o atendimento e os preços que você procura. Fraldas Estrelinha Super Jumbo 26,90. Absorvente Sempre Livre 16 unidades 5,79. Sabonete íntimo Dermafeme com 2 frascos 11,99. Protetor solar Neutrogena 62,90. Leite Ninho 400 gramas 10,90. E mais, perfumaria e cosméticos com preços inacreditáveis. Os amigos encontrar aqui, vem logo projetar. Nossa casa é sua casa, nosso jeito é do seu jeito. Entre e fique à vontade, Jeddah, aqui é o seu lugar. Novo Jeddah, nossa casa, sua casa. Festival do Bebê Kátia Modas. Precinhos bem baixinhos pro seu bebê ficar ainda mais lindinho. Body regata em manga curta R$10,90. Conjunto neném R$10,90. Regata neném R$4,90. Fralda Pint Board R$16,90. Toda a seção de recém-nascido com 20% de desconto à vista ou 10% a prazo em até 3 vezes. Restante do estoque em até 6 vezes. As mais lindas roupinhas pro seu bebê na Kátia Modas tem. Avenida Brasil entre T5 e T6. Embora o senhor tenha, doutor Álvaro, dito já mais do que suficiente sobre a prevenção, eu pergunto ao senhor, quais as orientações a mais podem ser dadas com o objetivo de prevenir essa patologia? Então, senhor Ricardo, o foco do seu programa aqui tem exatamente esse caráter da gente informar a população de tudo que nós podemos fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E ao longo do programa nós falamos isso, que essa doença, por ser uma doença que atinge a população mais idosa, a gente faz a prevenção ao longo da vida, ao longo dos nossos hábitos de controlar a alimentação, manter o peso mais próximo do ideal, controlar a hipertensão, tratar o diabetes no caso do aparecimento, e saiba-se de passagem que 7% da população do mundo é diagnosticada com diabetes e tem mais alguns percentuais que não são diagnosticados ainda, isso pode chegar a 12% da população ao total. Então, assim, essa população é a mais afetada, os homens principalmente, mas acima dos 50 anos, nós precisamos ter hábitos rigorosos de caminhada. A gente fala que o estresse atrapalha sim, porque o estresse está associado à liberação de substância no nosso cérebro, que é dentro do nosso hipotálamo, que libera hormônios que aumentam os processos inflamatórios dos nossos vasos. Quanto mais estressados, mais doença arterial nós vamos ter, sim. Isso é comprovado cientificamente.
fazer revisões periódicas, e isso não só em relação às doenças do câncer que são tão batidas, mas as doenças vasculares, elas são seguidores da nossa idade. Nós temos a idade das nossas artérias. São vasos que estão dentro da gente há tanto tempo, levando sangue e sofrendo toda a agressão da alimentação que nós, porventura, fizemos ela de forma adequada ou inadequada. Então a alimentação é importante, o exercício aeróbico é fundamental, faça a caminhada sempre, procure tomar sempre muita água, controle a hipertensão, o sal é um grande inimigo, evite o cigarro sempre, as gorduras, procure alimentos que tenham gorduras insaturadas, procure buscar mais o uso de azeite de oliva, óleo de milho, óleo de canola, do que a banha do porco. Apesar de ser saborosa, ela tem a sua agressão também. Então, assim, a prevenção, ela é fundamental que seja ao longo de toda a nossa vida. E, evidentemente, no aparecimento de qualquer dor nas pernas, formigamento, frialdade, câimbras excessivas, pergunte ao seu médico se não pode ser uma alteração circulatória para que ele possa te encaminhar a um cirurgião vascular. Hoje nós temos uma gama de cirurgiões vasculares no interior do estado, que estão habilitados para tudo isso, fazer exames constantemente para avaliar esses fluxos de forma não invasiva, como é o caso do Doppler, é um ultrassom extremamente simples, de abordagem rápida e que pode trazer o diagnóstico para a gente antes das doenças. E aí, uma vez estabelecido a patologia, iniciar com a prevenção medicamentosa. Os medicamentos, eles agem não só como tratamento. Nós temos os antiagregantes plaquetários e os vasodilatadores que agem como prevenção às complicações dessas doenças. Esse é o nosso recado e eu acho que esse é o foco que o programa traz para a gente aqui. Muito bem. Dr. Álvaro Galvão, nós estamos novamente chegando ao final de mais uma edição do TV Saúde Rondônia, que temos a grata satisfação de tê-lo novamente aqui. E eu gostaria então que o senhor fizesse as suas considerações finais e se despedisse do seu público. Bom, é uma grata satisfação ter mais essa oportunidade, Eu acredito que o programa tem ganhado audiência, tem ganhado espaço e com essa proposta de chegar a todo o estado de Rondônia, nós ficamos extremamente satisfeitos em poder ter participado do embrião do programa aqui dentro de Paraná. Já era um programa que existia em Araguaína, como o senhor mesmo trouxe para cá, mas aqui dentro de Paraná nós tivemos a grata satisfação de poder apoiar a existência dele no seu início e acho que isso foi fundamental. Pode ter certeza absoluta que foi mais do que fundamental, foi decisivo. Sem sombra de dúvida. E eu faço votos para que o programa cresça, para que mais pessoas tenham a oportunidade de assistir, para que mais pessoas tenham a informação vinda da comunidade científica, porque nós de Rondônia, não é porque estamos longe de grandes centros, vamos ser desinformados. E a gente precisa levar a informação para que o público possa ter a condição de ter uma saúde melhor. E assim, evidentemente que nós, como médicos, estamos à disposição para oferecermos a nossa labuta, o nosso trabalho, a nossa capacidade de identificar os problemas, de ajudar no tratamento, nas prevenções. E é importante, doutor Álvaro, desculpe interromper, salientar e ressaltar a qualidade dos profissionais da área da saúde que nós temos aqui em Ji-Paraná. Sem sombra de dúvida. Tem muita gente boa mesmo. E assim, tem muita gente que é bem atualizada. Eu acho que a gente precisa elencar isso. Eu estou aqui em Ji-Paraná desde 2001. Estou já de cabelo branco aqui em Ji-Paraná. Foi aqui que eu branquei meus cabelos. Mas foi por uma boa causa. Me sinto honrado de ter tido a oportunidade de cuidar dessa população. Fui o primeiro cirurgião vascular aqui no interior do estado de Rondônia. Mas nem por isso me sinto velho, nem por isso eu me sinto sem energias para continuar na labuta. Vejo a cidade crescendo, vejo a população médica mais preparada, vejo as estruturas médicas melhor adequadas, melhor formatadas para o tratamento correto. Então, isso nos dá
uma satisfação muito grande de ver a coisa crescendo e de ter feito parte da história. De certa forma, me sinto um pouco parte também da história do programa, né? Com absoluta certeza. Porque também estive presente aqui durante todo esse tempo. Com absoluta certeza. E é dessa forma, então, que eu agradeço mais uma vez a sua generosidade, né, e parceria que sempre tivemos e sempre pudemos contar com o senhor, que obviamente deixa os seus afazeres ou eventualmente até o seu lazer para poder prestar informações a um público que na verdade é realmente carente de informações precisas, seguras e confiáveis. O Dr. Álvaro Galvão atende na Center Clínica, Avenida Transcontinental 1022C. Como a gente se distanciou profissionalmente um pouquinho, eu gostaria que o senhor dissesse os novos telefones, se permanecem os mesmos, e que o senhor dissesse o senhor mesmo quais são os telefones. Os telefones da Center Clínica é o do Day Hospital, 34216000, e temos o site, que é www.centerclinica.com.br, onde a gente tem todas as informações de todos os profissionais. E em breve estaremos lançando um site, alvarogalvão.com.br. Muito bem. Em breve, essa é a nossa informação. Parabéns antecipado. Eu acho que e o caráter de estar levando isso através da mídia eletrônica é viabilizar para toda a população, porque todos têm acesso hoje, ou quase toda a população tem acesso à internet. E lá, esse nosso site é interativo. Você pode agendar consultas pelo site, pode ter informações sobre essas patologias. O que nós falamos aqui sobre a doença arterial obstrutiva periférica está no site. Então, assim, toda semana saem assuntos novos. Eu acho que o nosso grande objetivo é informar. O resultado que nós vamos ter é uma consequência. Muito bem. E apenas lembrando que todas as nossas edições do TV Saúde Rondônia são postadas no Facebook do programa TV Saúde Rondônia, do Dr. Álvaro, logo após a apresentação no domingo e na terça-feira, domingo às 10 horas da manhã e terças-feiras às 22h30, estarão postados na íntegra, inclusive com os anunciantes. E assim sendo, então, em nome de Jesus, nós encerramos mais essa edição do TV Saúde Rondônia.